No final de 2022, a Odyssey nos procurou e nos deu uma missão. Vamos juntos contar histórias do basquete brasileiro. Foi assim que começou a se desenhar a ideia da série Brasil, o país do basquete. Embora pareça, e seja mesmo, um título provocativo e com um pezinho no absurdo, ele faz todo sentido no podcast de hoje. A Odyssey e o Café Belgrado tiveram a honra de receber a Alessandra, campeã do mundo, dona de 2 medalhas olímpicas e possivelmente assina o mais impressionante currículo do nosso basquete. To the Hall of Fame is Nancy Lieberman. Ladies and gentlemen, Hortensia Marcari. O Brasil vence a Grécia na Copa do Mundo de Basquete. Vitória do Brasil! Vitória do Brasil! The NBA champion, San Antonio Spurs, select Leandro Barbosa of Brazil. Vem para o Brasil, 98 para a representação. O time é campeão! Carnaval do Ibirapuera! O Brasil é campeão do mundo! O Brasil é campeão do mundo! Como é difícil ser campeão do mundo! Brasil, o país do basquete. Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo ao 3º episódio da série Brasil, o país do basquete. Uma série do Café Belgrado em parceria com a Odyssey, que visita grandes momentos da história do basquete nacional. No episódio de hoje, vamos contar a trajetória de uma das maiores carreiras que o basquete brasileiro já proporcionou. Campeã do mundo, bimedalista olímpica, a lendária pivô Alessandra dos Santos conta sua história no Café Belgrado. Eu fui um bebê grande, fui uma criança grande, uma adolescente grande, e já nas primeiras séries, né, já no parquinho, na creche, que antigamente que é o EMEI, né, na creche, que é até o Jardim 3 hoje. Então eu sempre era a maior da turma e a mais nova da turma, porque a questão, estamos falando da década de 80, né, eu sou uma criança da década de 80. O que acontece? Eu fui alfabetizado, eu fui para a escola, isso hoje é normal, uma criança de 5 anos e meio ir para a primeira série do Fundo 1, mas naquela época não era. Então, eu já estava, eu estudava em escola pública, né? E eu estava na classe de repetente que já tinha 7 anos, e eu não entendia muita coisa, mas eu sabia que eu era maior. Então, mas desde criança, eu tenho foto minha na festa junina, devia ter uns 4 anos de idade, eu era maior do que o meu pai. Essa foto é muito hilária. Ou eu no parquinho com 2 anos de idade, e eu parecia um bebê monstro perto das crianças. E nós temos consciência quando pequeno, já desde criança, que você é diferente por causa da altura. Depois, conforme fui crescendo com 10 anos de idade, já fui jogada, né, já estava no 5º ano, numa quadra de educação física, porque eu era grande. Foi aí que eu comecei a praticar esporte, porque na minha família, até então, não tinha contexto histórico esportivo. Um pequeno spoiler para o ouvinte é que você jogou em quase todos os países que tem basquete organizado no mundo, né? Então você deve ter convivido, né, com muita gente chegando da base, né, em diversos países do mundo. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, né, porque no Brasil, como você falou, né, como você era muito alta, acabou chegando numa quadra de basquete, né, mas você poderia ter todo o talento do mundo para jogar basquete, se não fosse tão grande, talvez a gente nunca tivesse visto, né, a jogadora Alessandra, se ela não fosse alta, as pessoas não buscassem esse tipo de atributo, né? Mas eu queria que você contasse essa sua experiência, sua primeira experiência, né, com o mundo do esporte, né, com o mundo do basquete, como é que veio para você, em que momento você percebeu que aquilo ali era mais do que um jogo, era uma carreira possível, né? Como é que foi para a Alessandra? Primeiro foi por sobrevivência. Eu iniciei numa aula de educação física, por isso que muitas vezes a educação física não é valorizada no Brasil, né? E ali, em escola pública principalmente, você pode tirar vários talentos, que acontece, né? E porque se você for notar todos, não falando só no basquete,
falando no cenário de esporte olímpico, 75% dos atletas brasileiros até hoje saíram de um projeto social, mas saíram de uma escola. Então, quem foi que inseriu? Professor de educação física, eu agradeço até hoje, não lembro quem é esse professor, tá? Não tive mais contato, e porque eu perdi minha mãe com 4 anos de idade, e eu perdi meu pai com 14, com 4 anos de idade, então minha vida de sair eu tive que mudar, fui morar com a minha avó, eu morava na Bela Vista, aqui no centrão de São Paulo, então a realidade, todo mundo acha que no centro não tem criança, tem muita criança, não, até hoje não tem projeto no centro, não tem projeto esportivo no centro, só tem um só. E quando eu fui morar atrás da USP, tem mais possibilidades, e foi ali que a minha avó morava, e foi onde eu fui inserida no esporte, que esse professor me jogou numa quadra poliesportiva, mas não só foi por basquete. A minha primeira competição que eu lembro na minha vida escolar foi o atletismo no CP USP, uma prova de 800 que eu fui mal. Já essa foi a minha primeira aparição no esporte. Aí depois eu já não fui mais no treino de atletismo. Não é que eu não gostava, mas tipo assim, você não sabia a técnica de correr nada. Aí foi o handball também, achava estranho. Você também tem a identidade com o seu grupo, né? Quando nós estamos falando de criança e adolescente, essa questão dos amiguinhos estar juntos é importante também, né? A sua inserção social, o que vem de entorno através do esporte, conta também, releva muito. Aí eu comecei vôlei e basquete, os dois que eu fiquei. Aí eu fui convidada para jogar vôlei no São Paulo e ser federada. Eu fui com 12 anos de idade, né? Eu era a menina mais alta de 12 anos de idade, tinha 1,82 com 12. Estava indo para a federação no Mirim de São Paulo. Nisso, porque meu pai não deixou eu ir jogar basquete na época na Menercal. Eu tinha um convite já para ir fazer um teste. Ele, como tive vários problemas sociais, tipo de familiares, né? Meu pai casou de novo, a minha madrasta morreu, aí eu fui morar em casa de tio, e tudo isso. Eu tinha uma irmã também, e a minha irmã, ela praticamente não conheceu minha mãe, porque ela nasceu depois de 40 dias, minha mãe morreu. E meu pai, quando morreu minha madrasta também, o meu irmão ficou com ele um ano, porque ele é adotado, porque o bebê que ela estava grávida nasceu natimorto, viveu só 5, 6 minutos. Aí o que acontece? O basquete apareceu na minha vida quando meu pai morreu com 14 anos, e ficou aquela briga, quem vai ficar? São 3 crianças dentro de casa, quem que fica com 3 crianças se hoje não tem como, imagina antigamente. Aí foi que em junho de 88 apareceu esse teste em Piracicaba. Eu já nem jogava mais basquete direito, né? Só estava no escolar escondido, eu jogava muito pouco. Aí eu passei no teste em Piracicaba, no BCN Piracicaba. Eu fui para Piracicaba e foi essa chance que eu tive de jogar basquete. Mas eu não comecei a jogar basquete porque era um esporte preferido, se tinha alguém na família. A minha família, praticamente, quando meu pai morreu, não é que deu muito apoio, que eu ficava de casa em casa. E apareceu essa oportunidade de eu ir, eu agarrei com as 2 mãos. Eu acho que eu comecei a gostar de basquete depois que eu vi que eu tinha a possibilidade de sustentar a minha família, meus irmãos, através desse meio. E eu fui para Piracicaba também porque tinha uma ajuda de custo, né? Mais ou menos quase um meio salário mínimo na época. Então isso já auxiliava, né, para os meus gastos pessoais, fora comida e casa. E a escola que eu estudava à noite. Então eu treinei os meus primeiros anos. Cara, eu acho que eu treinei mais de 10 anos, 8 horas por dia. Hoje o atleta fica chorando, mas que isso. E a questão também de foco, objetivo. Eu queria ser alguém na vida. Era importantíssimo para mim e para os meus irmãos. Modo de mudar a nossa realidade. Meus amigos de adolescência, se eu for contar para você, foi a época que introduziu o crack no Brasil, que é a maior doença social que nós temos hoje. Então eu vi isso, eu vi chegar no Brasil, eu perdi amigos de adolescência assim. E o basquete me salvou em todos os aspectos. Ô Alessandra, como é que era esse projeto em Piracicaba? Você lembra quem que coordenava, quem eram os técnicos? Fiquei curioso, porque assim, não é perto de São Paulo, eles encontraram você, te levaram para lá, te deram uma estrutura que ainda não seja, assim, não te sustenta, mas pelo menos deu ali uma estrutura para você virar ter uma carreira, pensar numa carreira pelo menos.
E como é que era a base do Brasil nessa época? A base era muito forte, né? E não, tipo, nós morávamos em República, acho que tinha mais de 30 meninas na base. O BCM Piracicaba era comandado pela a Maria Helena, a dona e a doninha, né? E a Leninha. E onde estavam todos os prospectos de jogadoras. E não só tinha Piracicaba, como tinha Jundiaí, como tinha Santo André. Então a base era muito forte. Também tinha outras cidades, não podemos esquecer aqui no interior de São Paulo, que era tudo centralizado no interior de São Paulo, né? Quando eu fui para Jundiaí em 89, 90, tinha o time adulto, né, que jogava, era o Perdigão Divino, que tinha Marta, Vânia Hernandes, Vanira, era a continuação do Sica Divino, né, o Colégio Divino Salvador, né? A Paula jogou lá quando era categoria de base, gente. Então era a continuação do projeto do Colégio Divino Salvador, porque chamava Perdigão Divino, Colégio Divino Salvador, que depois terminou agora em 2014, 2015, uma tristeza, porque 70% da base do Brasil saía de lá. Nossa. Se você imaginar que se a Paula saiu do Oswaldo Cruz, foi morar em Jundiaí, né? Estamos falando de 70. Sim. E eu também tive a honra de fazer parte desse grupo. Aí em 90 eles acabou o patrocínio do adulto, aí ficamos com o juvenil, ficou só a categoria de base, e nós jogávamos adultos, os regionais abertos, quando os regionais abertos de São Paulo eram fortíssimos, né? Aquela disputa, aquela rivalidade de cidade, eu cheguei a jogar com rivalidade de cidade, saí escoltada do ginásio, fez a loucura. Então, era lindo demais de ver. Então eu cheguei a fazer parte dessa geração. E no 90, 91 foi o meu 91 foi meu primeiro ano que eu fui para a seleção brasileira. Eu tinha só 2 anos de basquete. Eu fui para uma seleção, a minha primeira seleção brasileira infanto-juvenil foi a Olimpíada da Juventude, que foi em Valladolid. Nós éramos mais de 30 meninas na base de Jundiaí, eu fui a única escolhida, tanto que no dia eu nunca vou esquecer. Eu pensei que seria uma outra menina. Quando a técnica chamou todo mundo, chamou o Mirim, juntou o Mirim, Juvenil, Infanto-Juvenil, com muito orgulho com esse projeto, nós temos uma atleta para a seleção brasileira. Eu falei, Alessandro, não acredito mas como eu acabei de começar a jogar basquete, não é eu não, errou o meu nome. Aí dali que deslançou, foi o início da minha carreira. 17 para 18, né? 17 para 18, 91. E nessa, o que me marcou também bastante, quando eu comecei a gostar de basquete primeiro, foi o PAN de 87, né? Eu estudava ainda em São Paulo, nem sabia o que ia fazer. E, nossa, tipo, tinha um pessoal da minha classe aqui em São Paulo, que quando nós matávamos a aula para assistir o jogo do Brasil masculino, né? O PAN de 87. Aquilo, eu falei, nossa, que legal. Aí depois, em 91, quando o Brasil ganhou de Cuba, né? Nossa, aquilo, eu falei, eu quero um dia estar lá. Foi muito rápido. Nossa, foi rápido. Um dia estar lá foi depois de 2 anos, né? Não acreditei. Então, o primeiro dia que eu terminei com o Paulo Hortência e Cia, eu fiquei com vergonha. Eu falei, eu não posso estar nesse grupo aqui, é sonho. Teve um Mundial Júnior que ficou muito importante assim, para essa geração, porque algumas das atletas que estavam lá vão replicar depois na seleção no Mundial, né? Vão aparecer lá mesmo com pouca idade, você é uma delas. O Mundial Júnior, Alessandra, entra pra você assim como na sua memória? Assim? Então, esse Mundial foi em 93, né? 93 foi minha primeira convocação. O que acontece? Em 92 nós ganhamos tudo na América. Nós ganhamos dos Estados Unidos, nós ganhamos uma Copa América de 20 pontos no México. Primeiro jogo, já na nossa chave estava os Estados Unidos, já passamos 20 pontos deles. Nós ganhamos tudo. Aí, 90, tudo, a campanha PAN, Sul-Americano, em seleção nós ganhamos tudo. Aí estava, que era essa base. 93, nós fomos convocados para a seleção brasileira, foi até meu debut. Foi eu, Cíntia Tuiu, Lígia, finada Lígia, a Silvinha, Claudinha. Essas 5, né? Desse grupo. Aí nós fomos não estava Paulo Hortência ainda, né? Foi o Sul-Americano de Cochabamba, na Bolívia. Aí do Sul-Americano, nós fomos para
E aí tinha o Mundial Juvenil, que foi em Seul, e depois teve a Copa América aqui no Brasil. Nós ficamos 7 meses na seleção. Nossa. Foram 6, 7 meses de seleção. Se juntar tudo, foram 6, 7 meses. Porque em Cochabamba nós chegamos... É mais que clube, né? Hã? É mais que clube, temporada de clube. Sim, mas isso era importante, porque foi o que dá alquimia, né? Nós treinamos 2 meses para o Mundial, depois nós treinamos para... Nós ficamos em Cochabamba, antes de começar o campeonato, 15 dias. 15 dias antes em Cochabamba, para aclimatação, porque Cochabamba não é fácil jogar na Bolívia, não, né? Em altitude. Não é fácil. Né? Ou treino em altitude, porque a altitude nossa aqui, ainda em São Paulo, é Campos de Jordão, não é nada para quando você chega lá. Mesmo hoje, para quem vai. Coitado do jogador de futebol, que tem que ir em 2 dias jogar, sair não sei da onde, tem que tirar força não sabe da onde e voltar para jogar aqui depois. E disso, nós fomos para esse Mundial Juvenil, nós ficamos em 5º lugar na Coreia. Eu fui até a reboteira do campeonato. Infelizmente, nós perdemos a semifinal contra a Polônia de 1 ponto. Tinha Margot Didek de 2,14 metros. Nós perdemos de 1 ponto. Mas foi muito positiva essa campanha nossa. Eu queria que você falasse um pouco de algumas meninas dessa seleção que não estavam depois no Mundial, né? Que ao longo das histórias, a Leila, a Cíntia vão aparecer em algum momento. O que você lembra delas jogando esse campeonato? O que você esperava dessa geração? E como que você sentiu que as adultas, né, esperavam, quando essa geração chegou, falou, pô, essas meninas estão aprontando, né? 5º lugar no Mundial não é fácil, não. Bom, eu acho que essa seleção é tipo mesmo. O Valdir Pagan, primeiro que o Valdir Pagan era no juvenil, ele que vem com esse projeto. Então o Valdir Pagan vem desde 1970. Outro dia eu estava conversando com a Norminha e nós estávamos falando, foi na pandemia, eu converso muito com ela. Até tenho que tomar um café com ela esses dias, né? E nós falamos, nós chegamos a um momento de uma conversa, essa questão do Mundial de 71, depois de 94, que ele estava preparando já há muito tempo alguma geração para ganhar. Pena que perderam seus manuscritos de Valdir Pagan. E nisso, a nossa seleção, era um projeto, se você for ver bem, quando eu fui para a seleção em 91, estava eu, Cíntia Tuiu, que foi o último corte, Lígia, Claudinha, Silvia Luz, já estavam essas meninas. Então, nós já fomos numa crescente, nós se conhecíamos. Quando chegou em 93, logicamente, você vai estar preparada, com uma base já mais sólida de quem vai decidir, quem vai falar. Leila Sobral, também não podemos esquecer, né? Então, foi um trabalho que foi a longo prazo. Porque quando nós chegamos na seleção de 93, nós jogamos, eu que eu me lembro, no momento críticos, tipo até aqui na Copa América, nós jogamos momentos cruciais, não é que entrava quando eu estava a 50 pontos do jogo. Eu lembro que quando nós estávamos perdendo de 20 pontos de Cuba no Ibirapuera. O Ibirapuera lotado. Para nós irmos para a final da Copa América, nós cruzamos só simplesmente com Cuba, de Leonor Borel e Cia. Nós estávamos perdendo de 20 pontos, não tinha quarto, era primeiro tempo, segundo tempo. Nós estamos falando de basquete de 20 minutos, o tempo, 30 segundos de posse de bola. Nós revertemos o jogo no segundo tempo e ganhamos de Cuba. E eu joguei praticamente quase 20 minutos. Então já tinha responsabilidade. Quem entrava tinha, mesmo a Ellen. A Ellen é uma pena, né? Que ela nasceu em 72. Então essa das seleções juvenis, ela nunca estava conosco. Ela era do outro ciclo. Ela ficou no intermediário que ela não pegou. Nós não pegamos seleções juvenis. Nós fomos pro adulto diretamente. E quando vem essa convocação para o Mundial, é uma surpresa de novo? Ou dessa vez, depois de tudo que você já tinha feito na Copa América, no Paulista, no Mundial Júnior, já deu assim, não, é meu lugar mesmo, entre as 12, no principal time, na principal competição,
Tudo bem, agora tô no lugar que eu pertenço mesmo. Não, nunca pensei isso. Em 94 eu pensava que eu ia ser cortada. Eu estava mais de 20 treinando, eu pensava que eu ia ser cortada. Tava eu, Cíntia Tuiu, Ingrid, Gianni, de 5-5 puro. Fora a Rutão, né? A finada Rutão, né? A Rutão era mais velha. Naquela época tinha abundância com qualidade. Então você não podia dormir, não. Oxe. Você podia estar numa seleção, você não podia. Marta não foi em 94. E pensa, a Branca também não foi em 94. Foi a Ellen. Não é louco isso? Mesmo? Então você imagina. Então não é que todo mundo tinha lugar fixo na seleção. Principalmente quando rodava da 7ª para cima. Era a dança das cadeiras. Você podia estar como você não poderia estar. Como é difícil ser campeão do mundo. Como é difícil ser campeão do mundo. Não sei se a gente já sabia, mas a voz lendária de Luciano do Vale deveria soar como um aviso. Desfrute. Essas coisas não costumam vir o tempo todo. E nunca mais veio. Em 2024, serão 30 anos deste feito. Mesmo assim, não é absurdo dizer que ainda é cedo para ter a real dimensão da maior façanha dessa geração. O Mundial de 1994 mudou a vida do amante de basquete do Brasil das mais variadas maneiras. Mudou mais que isso, mudou tudo. O basquete feminino nunca mais foi o mesmo. Como se não bastasse o lendário título mundial, Alessandra também estaria presente em 2 momentos icônicos do basquete nacional. As Olimpíadas de Atlanta de 1996, quando a geração campeã do mundo conquistaria a prata, e o heróico bronze de Sydney de 2000. Time remodelado, sem Paulo e Hortência, mas ainda brilhantemente competitivo. Desde o dia que nós pisamos no Hotel Alpino, na concentração lá em São Roque, que nós ficamos quase 3 meses lá treinando, foram 3 meses rodando o Brasil, depois indo para a Austrália, com os amistosos e tudo. Nós queríamos, uma coisa que eu até perguntei para a Paula, que o famoso Mundial de 90, que elas ficaram em 11º lugar, e a Paula e a Hortência foram as protagonistas desse Mundial, estava entre as top 10, hein? E elas falavam assim, não queremos fazer o mesmo papel, a mesma coisa que fizemos na Malásia. Bom, eu não estava na Malásia, estava começando a jogar, ainda era precoce, né? E o que acontece? Esse Mundial da Malásia teve... Isso é mais fácil perguntar para quem estava lá, né? Que deu tudo errado. Deu tudo errado. E acho que essa força de escutar todos os dias, vamos buscar o melhor, nós podemos fazer melhor do que o Mundial da Malásia, não vamos cometer os mesmos erros. Isso tem que perguntar para as pessoas que estavam lá. Então, o que acontece? Eu acho que foi uma coesão de um pensamento único, desde a comissão técnica até o roupeiro, até as jogadoras da mais nova, até aquela que foi a última do banco, que fez essa união que propiciou esse resultado. Nós não chegamos na Austrália pensando que nós iríamos ser campeãs. Nós chegamos na Austrália pensando que nós gostaríamos de mudar o cenário que tinha acontecido, que muitas não conheciam, era desconhecido para mim, como para a Tuiu, como para a Ellen, né, porque não estava lá, para outras meninas, mas que se esse cenário era favorável a todo mundo e é um cenário positivo, nós tínhamos que acreditar, e acreditando e lutando para que esse cenário fosse modificado, deu o resultado. Nós pensávamos de jogo por jogo, né, com uma escadaria step by step, com auxílio dos treinadores. Eu falo muito, principalmente, que na minha posição eu era muito novata, né, então sempre tinha uma preparação, que nem hoje falam de coach, isso já tinha há 20 anos atrás, a questão motivacional, há 30 anos atrás, o Walter Pagão, o próprio Hermes Balbino, que foi o nosso preparador físico na época, eu já fazia treinamento mental, visualizar a jogada, visualizar quem eu estava marcando, ver os pontos fortes, os pontos fracos, o porquê daquilo, analisar. Então, são coisas que isso nós fomos aprendendo
com pessoas que estavam na comissão técnica. Por exemplo, eu e a Cintia éramos a Tuiu, companheiras de quarto. E nós mentalizávamos tudo o que tinha que fazer, como tinha que proceder, abaixar o nervosismo, a respiração. Então, isso auxiliou muito. Nós fomos preparados, tipo, eu falo eu e a Tuiu, porque era uma posição muito delicada de pivô, para jogar contra a Jean Garcia, contra a Lisa Leslie, contra as top do mundo. Não foi chegar lá, acha que só foi o produto físico. Tem o produto mental, né? O construto mental também. O treino físico e tático técnico faz parte, mas e o mental? Você vai jogar com a menina que destrói o mundo, não é fácil. Alessandra, para você foi o PAN de 87, né? Para mim foi o Mundial de 94, a época que eu comecei a escolher o que assistir na TV e gostava sempre de ver os jogos de basquete dessa seleção que era encantadora. E eu queria duas coisas de você, Alessandra, se possível. Falar um pouquinho desse grupo de 94, que você falou já que acreditava em uníssono, né? Mas assim, falar de pessoas que a gente não escuta sempre, né? A gente sempre escuta falar da Magic Paula, da Hortência, da Janete. Então acho que assim, a carreira delas está bem estabelecidas já, né? Assim, queria que você falasse um pouquinho mais das outras meninas do grupo e também de momentos marcantes dentro e fora da quadra para você desse Mundial, né? Quando você para lembrar desse Mundial de 94, quais histórias mais te vêm à mente, assim? Bom, dentro de quadra eu posso falar que o basquete me deu uma irmã que praticamente faz parte da minha família, né? A Cintia Tuiu, porque você imagina, você vai começa a treinar em uma sparring da outra, tá lutando pela mesma posição na seleção, mas foi sempre com respeito, com amor e carinho. Então isso, acho que a nossa carreira foi baseada nisso. Nós começamos a lutar pela mesma posição e eu sempre, a maioria das vezes eu fui titular. E depois ela foi jogar de 4, eu de 5, então tinha uma simbiose, eu sabia onde ela ia passar a bola, eu sabia onde ela estava e ela sabia onde eu estava. Então isso é a importância do esporte, que muitas vezes hoje falo, não só no basquete, alguns esportes coletivos, aquele que está no banco seu, ou vice-versa, você trata como seu inimigo. Ele não é seu inimigo, ele é teu amigo. Porque se você está lutando por um objetivo único, se ele está ali lutando todo dia contigo, porque ele quer ser o melhor para um objetivo único. Então, essa que eu nunca vi, tipo, você lutar por uma posição, era para se odiar, né? E nós somos amigas até hoje. Inclusive, né, amiga de família, de ir na casa, de almoçar, tanto agora... Ela mora na Itália, tipo, ela é mais tia do meu sobrinho do que eu, porque ela tá lá. Ele chama ela de tia. Eu acho isso mal barato, sabe? E eu nunca joguei com ela no mesmo time, hein? Minha irmã já jogou, né? Mas eu não. Histórias da Rutão. A Rutão sempre foi uma líder. Quando a Rutão morreu, cara, é difícil falar sobre isso. Tá me emocionando até hoje. Foi 2020, quase chegando. Foi de Covid, né? E a Rutão, ela nos ensinou muita coisa. Quase ninguém nunca falou da Rutão, né? Como vocês falaram, mas a Rutão, nós fazemos a nossa reunião de pivô. Tinha uma nossa reunião de pivô antes dos jogos para saber o que está passando na cabeça. Não faz isso, sabe? Então, para nós que éramos novatas, tipo, para mim, para Leila, para Tuiu, ela foi muito importante. Porque nós precisávamos, sempre tem que ter, hoje, não sei, um pouco da nossa mentalidade, ainda mais essa mentalidade jovem, não querer escutar mais velhos, mas você precisa ter um direcionamento, ou porque está falando demais na sua cabeça, mas isso aqui é importante conversar, é importante você saber, como essa história do Mundial de 90, né, que ficou até hoje, esse vinheco, vamos treinar direito, eu lembro, atenção, que eu não quero fazer a mesma coisa que no Mundial de 90. Eu nunca, isso dá eco até hoje, esse Mundial de 90. A curiosidade que eu tô com essa história de 90 agora, velho.
Cara, Aquele não, é meme muito da louco. Se você fofoqueira perguntar pra morreu. cada uma tem uma ótica. Se você perguntar pra Vânia Hernandes, ela vai falar uma coisa. Se você perguntar pra Paula, ela vai falar outra. Se você perguntar pra Hortência, ela vai falar outra. Olha que já te dei 3 pessoas. Fofoqueira morre por fofoca contada pela metade. Eu tô nesse meme aí, nesse momento. Então, aí, tipo, mesmo a Ellen é mais quietinha, tudo, mas o respeito que uma tem pela outra, né? Crescemos juntas na seleção, né? Depois nós tivemos que comandar juntas, né? Vamos pôr, 98 para cima, quem tava lá? Nós, né? E com o jeito dela, muito diferente, né? Personalidade diferente, porque eu sou muito explosiva, ela já é mais tranquila. E construiu uma base sólida de amizade, de companheirismo, de lutar pelo mesmo objetivo. Eu acho que essa lição do que nós tivemos de quando nós começamos na seleção foi muito importante, né? Não somente na questão de resultados, né? Nós tivemos muitos resultados favoráveis. Hoje eu olho, outro dia eu estava olhando no ranking do Brasil, 15º. Eu falei, cara, nós ficamos sem bolsa atleta, sem bolsa não sei o quê, sem bolsa não sei o quê, nós éramos o 4º do mundo. Como nós éramos o 4º do mundo, hein? Até agora eu fico pensando. Também tendo, lógico, treinamento, dedicação, mas também querer, né? Porque todo mundo treina, todo mundo... Hoje é tudo igual no mundo, né? Tem periodização, eu estudei, vamos falar que, tipo, preparadores físicos melhores do mundo estão no Brasil, isso é independente de tudo, que o profissional aqui estuda pra caramba, então, muitas vezes, sei lá o que acontece. Mas história, assim, o dia que eu e a Tuyu fomos lavar na Austrália nosso uniforme, que praticamente foi água quente que manchou nosso agasalho de jogo e nós tínhamos agasalho azul, aí ele virou azul com amarelo, ele virou um verde, sei lá, virou uma cor, nossa senhora, pra contar pra Paulo Hortência, foi antes do Mundial, depois eu não tinha mais esse agasalho pra usar. Tem histórias assim de mundiais, de engraçadas, né? Que são de diferentes épocas, que faz parte do cotidiano. Tipo, uma vez nós fomos pro Mundial da Austrália, que nós voltamos pro Brasil, no Mundial na China, que nós voltamos a Austrália 42 horas de voo. Esse aí foi o pior. 2002. Nossa. Esse foi o pior, gente. Não demos a volta ao mundo. Esse tava eu, a Tuyu, a Silvinha, a Claudinha, a Ellen, dessa turma que subiu. Esse foi triste, gente. Alessandro, ainda sobre 94, eu queria primeiro que você contasse algumas histórias de dentro da quadra de enfrentar a Zeng, porque pra nós ela era o inimigo, né? Ela era o inimigo mortal que precisava ser parado e que era impossível ser parado. E era durante o Shaquille O'Neal, né? Era o Shaquille O'Neal do basquete feminino. Ela foi o Yao Ming antes do Yao Ming, né? Ela chegou a jogar WNBA anos antes do Yao Ming chegar à NBA. E durante o campeonato a gente enfrenta a Zeng e a gente tem uma péssima experiência, né? A gente sofre demais com ela. E você certamente mais do que a gente, porque você estava ali tentando fazer alguma coisa. E aí depois a gente vai à forra, né? Porque a gente enfrenta a Zeng na final e aí foi ela que sofreu com a gente. Ela que perdeu o título. Conta aí como é que era uma jogadora histórica, das jogadoras mais importantes da sua geração. Como é que era ela daquele jeito dentro da quadra? Eu vou falar pra você. Então, olha, na minha época tinha jogadora histórica. Tipo, você falou a verdade, do Shaquille O'Neal, que é isso. Ela foi Yao Ming antes do Yao Ming aparecer. Gostei dessa colocação. E pior que é verdade. Porque ela assustava o mundo inteiro. Ela era praticamente a adversária mundial do mundo inteiro. Porque aquele time da China com ela era uma coisa, o time da China sem ela era outra coisa. Então, o primeiro jogo que nós tivemos contra ela foi difícil marcar. Eu conto essa. Quando nós chegamos em Sydney, né? Porque o Mundial foi dividido em 4 bases, né? 4 cidades sedes. Aí a nossa cidade sede era na Tasmânia. E quando nós chegamos em Sydney, no hotel, onde estavam os top 8, aí quando ela entra no elevador, eu super doido, não pode falar isso.
Quando eu olho a mulher, a batata, a panturrilha dela era maior do que minha coxa. Eu falei, puta merda, eu vou ter que marcar isso aí, pelo amor de Deus. A orelha que era uma raquete, era uma mão. Eu falei, não, eu era muito mais magra que hoje. Então você imagina, ela desse um sopro, me mandava pra praia. Eu ia voltar pro Brasil num sopro. Não foi fácil, meu. Eu me assustei quando vi a mulher, porque o problema não é ser alto, é 2 vezes você de lado. Nossa. Não é que ela é gorda, ela é enorme, é um gigante. Então você imagina, não foi fácil. Já a primeira impressão que ela dava quando você via a primeira vez não era fácil. Aí dentro da quadra não era mais fácil ainda. Quando ela pegava a posição, você tinha que rezar para ela errar. Nunca errava, né? Porque na nossa época, ter arremessos eficientes na sua posição era importantíssimo. Você era especialista da sua posição. Então, se você é especialista, você tem que fazer bem feito, né? Você tinha que ter acima de 50% dos 2 pontos. Eu tive uma temporada de Euroliga que foi a melhor, 72% de 2 pontos na minha posição. Então, imagina, 72% de 2 pontos não é fácil, né? Estava melhor de 2 do que de lance livre. Então não foi difícil. Aí no segundo nós conseguimos ajustar a questão do mindset, a questão de saber como você tem que se colocar. Já tinha edição de vídeos, né? Então você tem que prestar muita atenção. O basquete é feito de detalhes. Não é só lá correr, como eu falei, correr e jogar a bola pro alto para ver se cai na sexta, se vai cair na segunda. Rifar a bola. Não se rifa a bola. Tem que tratar ela com carinho. E ela jogava 40 minutos, né? Ela ficava o jogo tinha um inteiro. Físico fenomenal. Daquele tamanho, daquele peso. Peso, eu tô falando proporcional a ela. Ela não devia pesar menos de 100 quilos. Devia pesar uns 110. Imagina a articulação. Você jogar 40 minutos, vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Não é? E outra, mas essa aí não... Ela, sabe quem era outra que era braba também? Katrina McClain, americana. Nós fizemos amistosos contra ela antes na preparação do pré-mundial, né? Perdemos uma vez de 20, 30 pontos. Se nós perdemos de 20 pontos contra a Austrália B, o Hortense falou, temos que voltar para casa o dia que nós perdemos de 80 pontos. De 20 pontos na Austrália B, que era um time de 18 anos. Coloca... O que nós viemos fazer aqui? Foi em Melbourne esse pré-mundial. Nós ficamos frustrados, porque o negócio estava feio lá. Era o refino. Mas tudo bem, mesmo o refino. Nós treinamos tanto para perder 20 pontos na Austrália B. Hoje dá risada, mas não foi fácil, viu, engolir aquela. Acho que aquilo também deu uma raiva. Nós treinamos, nós jogamos, nós fazemos tudo que todo mundo faz. Como nós conseguimos perder ainda disso? Eu lembro que chegou um momento do jogo, eu não sei o que eu fiz, que a Katrina McClain ficou tão brava. Ela tinha 1,85, gente. Ela me dá um salto, segura o aro. Eu e a Leila olhando, meu Deus, segura porque ela vai bater. Deu um berro no meio do jogo. Berro, segurou o aro. Você faz, tem 20 anos, você sai correndo, meu. Como dizia antigamente, entrou no Jiraya. O Jiraya. Nossa, deu medo aquele dia. Mas aí a história interessante da semifinal, né? Até não falando da final, porque eu acho que a semifinal foi mais importante, né? Até hoje é o placar mais alto, né? Da FIBA. Porque 102-104 não é nada. É considerado um jogo histórico. A FIBA diz que é um dos maiores jogos da história do basquete. Tá no site oficial da FIBA, um dos maiores jogos da história do basquete, a vitória do Brasil contra os Estados Unidos, contra essa que saltava e tocava o aro, Katrina McClain. Ela virou nome até de prêmio nos Estados Unidos. Esse é o tamanho da Katrina McClain. Esse jogo contra o Brasil, ela fez 29 pontos, 19 rebotes. Pancadaria, hein, Alisson? Sim, pancadaria. Isso porque eu apanhei. Isso que eu consegui ainda marcar. Se eu não me marcasse. Medo. Boy, esse jogo, vou falar pra você, foi difícil, viu? Foi difícil. Imagina o susto da Austrália B quando viu o Brasil campeão do mundo. Caramba, podia ser a gente aí. Não. Isso eu falo. Não foi fácil esse Mundial, não. E o único jogo que nós perdemos foi contra a Eslováquia na primeira fase, né?
Um time que era desconhecido, que que estava se separando da Tchecoslováquia. Era a separação da Tchecoslováquia, nós perdemos para a Eslováquia. Alessandro, você falou que ia contar histórias dessa semifinal. O que você lembra desse jogo? Assim, você ficou bastante tempo em quadra, fez 4 faltas, não foi eliminado com faltas, né? Conseguiu ficar. O Brasil teve 40 minutos da Hortência, ela fez 32 pontos. Foi um jogo memorável, né? E a Paula fez 29, 32 da Hortência, 29 da Paula. Um jogo da história aí do basquete. Esse jogo foi tenso, né? Eu acho que as semifinais são os jogos mais tensos. A final é sorte, tem muita sorte, mas a semifinal ali é pressão. É pressão. Então, esse jogo aí, vou falar pra você, não foi fácil. Ainda a Leila torceu o pé, depois jogou com o pé torcido. Eu sei, não é que... Não sei, eu achei esse jogo com muita pressão pra mim, ao meu ver, da minha posição. Porque não era fácil marcar a Catarina McClain. Agora que você falou os números, tá vendo? 29 pontos, 19 rebotes. Quem era mais fácil de marcar? Ela ou a Zeng? Eu acho a Zeng, porque era mais postada. Catarina McClain, você tinha que correr mais. Você não sabia de onde podia vir a bola. Elas tinham sido campeãs olímpicas em 88, com a Catarina McClain jogando, campeã do mundo em 86, campeã do PAN em 87. Era um timaço, né? Sim. Era a melhor jogadora do mundo, ainda jogava no Japão. Nossa. O Japão era bom. É uma época pré-WNBA, né? Então essas jogadoras dos Estados Unidos circulavam ainda por várias competições, né? Sim. Aí campeã do mundo, como é que é a volta pra casa campeã do mundo, Alessandra? Imprensa, fã, torcida? Eu vou falar pra você, só acreditei que eu tinha ganhado o Mundial quando cheguei no Brasil. Não acreditava não, mas você não sabia nem se eu ia jogar basquete 4 anos atrás? Fala a verdade! Quando eu vi o alvoroço, que nós saímos pela porta de trás do aeroporto, eu querendo ir pra casa, que eu não aguentava mais ficar fora de casa. Eu vejo aquele alvoroço no aeroporto e nós não fomos pra casa. Nossa, eu sou campeão do mundo. Eu dormi 1 mês com a medalha. Que legal. Não, juro, não, é louco. Eu queria ir pra casa. A pessoa campeã do mundo tava querendo ir pra casa dormir. Eu não sei se vocês viram o vídeo, né? Agora que tem HD, eu tava no pódio, eu não sabia se eu podia estar no pódio ou podia estar na feira comendo pastel. Pra mim tava no mesmo pastel. Porque, cara, quando você vai pensar com 19 anos de idade, você começou a jogar basquete, porque numa questão muito delicada da sua vida, ainda mais, você pega e vai ser campeão do mundo. Pô, é louco, né? E 2 anos depois, você chegava no Olimpo. Acho que é ainda mais... Assim, claro, campeão do mundo nunca vai ser superado, porque não existe como superar campeão do mundo. Superar campeão do mundo é ganhar de novo o campeonato do mundo. A única coisa que supera o campeonato do mundo é outro campeonato do mundo. Mas depois você tem uma Olimpíada pela frente, e a gente sabe o peso que é uma Olimpíada. E de novo, né? O time joga um dos melhores basquetes já jogados, né? Qualquer esporte coletivo brasileiro. O Brasil só pede pro Dream Team do basquete feminino, né? Os Estados Unidos reuniu, basicamente, muita gente diz que é por conta do que esse time fez em Atlanta que você consegue estabelecer uma WNBA. Olha isso, né? Olha o tamanho daquilo que elas estavam construindo ali, né? Então, vocês estavam diante da história. Vocês foram personagens do mais alto nível que já existiu do basquete, assim. Você para pra pensar nisso de vez em quando, assim, que aquela final de Atlanta, fazer aquela campanha Atlanta, colocou em vocês diante, assim, da história viva do basquete? Eu vou falar pra você, inacreditável. Sabe por quê? Porque não fomos pro Atlanta, nós sabemos da nossa responsabilidade, porque todo mundo queria bater o campeão do mundo, né? Porque ninguém acreditava ainda, né? E outra coisa, nós ficamos invicto. Nosso primeiro jogo foi difícil, né? Foi contra o Canadá, demos uma enroscada. Primeiro jogo é sempre o primeiro jogo. E depois chegar aquela final com o Georgia Dome lotado em Atlanta, e elas estavam concentradas, elas estavam praticamente, elas não queriam
fazer a mesma coisa que aconteceu em 94, né? E principalmente nos Jogos Olímpicos em casa, né? Você não pode fazer um vexame desse. No esporte que eles sempre dominou e dominam, né? E nós tentamos, vou falar para você, mas parece que elas estavam tão bravas, tão focadas, que elas queriam passar, não é ganhar, nós vamos passar o rolo compressor. Não, eles colocaram do lado da McLean a Lisa Leslie. Aí como é que faz? Colocou a Lisa Leslie e a McLean pra jogar. Sim, não tem como. Catarina McLean, Lisa Leslie e a Teresa Edwards. Teresa Edwards, Cheryl Schultz. Ó o time. Ruth Bolton, Holyfield. Braço da mulher parecia... nem uma menina de luta MMA tinha o braço dela. Ruth Bolton, quando ela entrava na quadra, você falava assim, meu Deus, agora é luta. Fala a verdade. O físico da mulher... Não, era uma lutadora de MMA. Fisicamente era uma coisa que eu como pivô em cima dela, a mulher não caía. Nossa. Imagina pra Paula Hortência bater 1 contra 1 ali. Tá muita perna ou muita genialidade, porque não é fácil quando pega assim fisicamente jogadoras assim. O que me impressiona assim, é a tranquilidade que o Brasil passou por jogos gigantes. Hoje a gente vê gerações que não conseguem ir para a Olimpíada, porque é difícil ir para a Olimpíada. Gerações que vão para as Olimpíadas e quando vão, a gente fica feliz assim, se fizer uma boa fase de grupos, chega nas quartas de final, fala assim, aqui já é meio sonho, né? Assim, daqui em diante não dá. Uhum. Cara, vocês passaram o rodo, vocês pegaram Cuba nas quartas de final, 101-69, não existe, 101-69 nas quartas de final. Aí vem a semifinal, o jogo que vale medalha, né? Aquela pressão, porque você ganha um jogo ali e já garante a medalha. 20 pontos na Ucrânia, 21 pontos. Assim, foi sacode. Era um outro Dream Team, né? A gente tinha 2 Dream Teams ali. Acho que a gente fala pouco a respeito do tamanho desses 2 anos que vocês fizeram, 94, 96, esse período, assim. Assim, o Brasil nunca teve isso. Eu acho que o time de 96 tinha 2 para cada posição no Brasil. 2 para cada posição, que é o ideal. É que os Estados Unidos sempre teve agora. Não tem como. Você pode ir e perder de 5 pontos no primeiro tempo, ou ele tá ali, o jogo pare. Mas no segundo, vem um sacode, eu te falo, parece que passou um trator na tua cabeça. Você tá procurando ainda a resposta, porque estava tudo pronto, isso aconteceu conosco em 98, no Mundial de 98, e praticamente você vê, você fala assim, meu Deus, mas não estava com o jogo na mão, mas elas deram uma parcial em 3 minutos de 15 pontos, elas conseguem fazer isso. Uma parcial de 15 pontos em 3 minutos não é fácil. Não é físico. Aí você tem que correr atrás, você vai conseguir? Não consegue. Mentalmente, já começa o mental, que dá o crow. Aí o mental vai, aí o físico piora. Porque aí o mental foi o que o físico piora. Então eu acho que, pra mim, não é ser arrogante. Aquele time de 96 é o melhor time do século. Não falo de outro, não desrespeitando outras jogadoras que tiveram antes, mas como coesão, como técnico, como foi construído, você tinha 2 para cada posição. Quem entrasse sabia o que tinha que fazer, como tinha que fazer. Tanto que contra o Japão não foi, a Hortência não jogou, a Silvinha, que era mais nova, né? Uma das mais novas, deu conta do recado. Que ela não jogou, que ela torceu o pé. Foi contra o Japão ou foi um outro? Não lembro direito quem foi. Então, eu acho que o Japão ela jogou 7 minutos só contra o Japão. Então, é isso que foi construído ao longo dos tempos, né? Então, eu acho que esse time foi fantástico. Uma saber onde a outra estava. E isso que é importante de treinar muito tempo junto. A convivência. Tem importância. Como nos Estados Unidos, muitas vezes, antes da WNBA, porque mudou a fórmula do campeonato, tudo, agora a Copa do Mundo, essas coisas, sempre 2 semanas faz, a cada um mês, se não dá para treinar muito junto, passa um final de semana treinando. Porque você vai construindo a identidade, uma vai conhecendo a outra.
É importante isso. No esporte coletivo é importante. O modo para passar, ou como se a outra está nervosa, o que ela vai falar para você, porque pode ser que uma berra, a outra engole, começa a chorar e aí se perde no jogo. O conhecimento pessoal também é importante. Não sei se vocês dois viram, e o amigo ouvinte talvez não tenha visto também, né? Mas tem um documentário, Dream On, sobre essa seleção americana de 96, né? E eles falam com muito respeito da seleção brasileira. É tipo, as meninas lá dos Estados Unidos se encontram e começam a conversar sobre essa época e tal. Falam da mágoa do 94, o Campeonato Mundial que tinham perdido também. É bem legal, assim. Foi a Malásia delas, né? A Malásia delas, é verdade! Para elas, esse ano de 96 foi, assim, super especial, não só por ter tido o título, mas por ter sido em casa, aquela Olimpíada em casa, e que elas começaram a ser reverenciadas, né, como também os homens eram no basquete, né, até então ali não existia isso no basquete, elas não se sentiam assim no basquete feminino, né, com esse tipo de importância dentro da sociedade. Então 96 ali eram duas potências gigantes e, cara, qual a vez que a gente vai poder falar tão cedo, né, que o Brasil era uma potência do tamanho do time americano, jogando de igual para igual a final olímpica, cara. Alessandra pode também ser considerada uma das atletas de carreira internacional mais brilhante que o basquete brasileiro já teve, seja masculino ou feminino. Desbravando a WNBA ou atuando na Europa por anos e anos, a pivô conheceu tudo que o basquete de alto nível pode proporcionar. É claro que tamanha experiência e rodagem trazem consigo também histórias espetaculares. Eu desde 93 já queriam que eu fizesse college, eu não podia fazer college, porque, na realidade, eu tomava conta dos meus 2 irmãos, né? Tutora dos meus 2 irmãos. Eu fui emancipada antes dos 21, que antigamente a maioridade feminina era 21, para cuidar dos meus 2 irmãos. E aí, teve proposta de college, assim? Não, você lembra qual foi? Estavam interessados, até o técnico chamado Marco Sharp, que ele trabalhou nos Estados Unidos, aí ele falou, você deveria ir para o college, você tem uma grande chance. Mas eu não pude ir, porque eu ia deixar meus irmãos. Bom. Aí em 96 começou algumas ofertas de ir para a Espanha, mas eu falei não, porque eu cuidava dos meus irmãos. Bom, e em 96 também com os Jogos Olímpicos, já tinha alguma sondagem, 95 também por causa depois do Mundial, mas eu nunca quis sair por causa dos meus irmãos, não tinha como fazer. Só que em 97 o que aconteceu? Nosso querido cenário econômico brasileiro, que não mudou quase nada. Eu estava sem recebi uma proposta muito boa para ir para a Europa, para a Itália. Aí eu tive que ir, né? Como que eu ia fazer para sustentar eu e meus irmãos? Então foi mais uma vez a questão social. Aí eu fui para a Europa. Mas eu também tinha que ir porque eu já estava com quase contrato assinado com a WNBA para fazer o expansion draft do time do Washington DC, o Washington Mystics, né? Então eu fui também porque eu precisava jogar contra as europeias, contra os pivôs, principais pivôs, que praticamente estava todo mundo jogando na Europa naquela época, né? Por isso que eu fui. Aí você chega pela Itália num time pequeno ainda, o Catania, não é isso? Sim, eu cheguei em Messina, Sicília, gente. Fui morar em 1927 de dezembro de 1997, eu saí do Brasil, chego em Messina. Jogar a Liga Italiana, né, a temporada 97-98. Nosso time estava para cair, conseguimos salvar. Quantos estrangeiros podiam pro time? Duas. Geralmente eram americanos ou não, nem sempre? A maioria americana ou leste europeu. E você precisa de uma temporada só na Itália para ir para a superpotência italiana, que era o time de Como. Como é isso? Sim. E ao mesmo tempo você foi para as temporadas, porque assim, para quem não acompanha o basquete feminino, ainda hoje, e acho que isso não é legal, acho que tira um pouco a estabilidade, né, do atleta poder jogar, ter uma casa, vamos dizer assim, né? As atletas ainda hoje têm 2 temporadas, né? Os times não jogam temporada inteira, mesmo no mais alto nível. A WNBA, por exemplo, joga uma época do ano é WNBA, outra época do ano
as principais jogadoras vão jogar nos principais times da Europa. E, por exemplo, o Brasil também é assim, né? O Brasil também joga no contraturno europeu, enfim. E temporadas que se você não trabalhar o ano inteiro, você ganha só por 4 meses, é isso, né? Com certeza, então. A maioria, várias jogadoras europeias e americanas jogam na Europa por causa disso. A Liga Americana são 4 meses. E a Liga Europeia são 7. É o inverno inteiro. É igual o masculino. E aí, como é que foi, assim, primeiro, essa transição para jogar um time que jogava Euroliga, que aí sim era vitória toda noite, assim, olhava para os times da Itália de cima para baixo, né? Era potência, e ao mesmo tempo com a mentalidade que, cara, ali vou para a WNBA, você vai para a primeira temporada do Mystics, a segunda temporada de WNBA, um time que estava começando, então era outra coisa também, né? Não era um outro mundo que você tinha que lidar. Como é que era isso? Na Europa só vencia e ia para os Estados Unidos para jogar num time que estava se construindo ainda. Como é que você trabalhava isso, assim? Não, na Europa eu cheguei, fui bem acolhida na Pucomense, mesmo na questão das meninas que estavam na equipe. Os italianos, elas são muito acolhedoras perante a isso. Já é um time que já tinha ganhado a Euroliga, né? Um time histórico, então isso com certeza. Outra coisa que tem que ressaltar. Quando eu fui para a Pucomense, eu não joguei eu jogava só algumas partidas do campeonato italiano, porque na Euroliga podia 2 estrangeiras e uma comunitária, então podia uma europeia. Então eu estava como uma estrangeira, eu era uma estrangeira e tinha 2 comunitárias, você poderia jogar 3 estrangeiras. Então eu fui para fazer esse papel de jogar como estrangeira, como jogar Euroliga. Eu joguei mais Euroliga do que o campeonato italiano. Mas você tinha que estar sempre preparado. E conta um pouco como é que foram essas jornadas de Euroliga, né? Porque eu sou apaixonada pela Euroliga. Para mim é o melhor campeonato que tem no mundo, te falo. É o melhor campeonato de basquete no mundo, feminino e masculino. É outro jogo. Você vê, porque até histórico, né? Um campeonato clássico. Um dia você vai jogar. Eu joguei, por exemplo, no meu primeiro jogo de Euroliga, eu nunca vou esquecer. Eu fui jogar em Atenas, né? E foi naquele ginásio clássico de 1960, debaixo da arquibancada do estádio do Panathinaikos. Cara, você vai jogar em lugares históricos da vida. Lugares que você já ouviu histórias e fala, não, nunca joguei. Cara, não tem como. Tipo, a torcida, mesmo feminino, que pegava, balançava a estrutura da tabela para você não arremessar. Tem jogo de Euroliga. Você tem que ser muito forte, até masculino, para você ganhar a Euroliga. Você pode ver hoje, que agora que estão mostrando no Brasil, quando vai jogar em Belgrado. Então, aquelas coisas, Panathinaikos que manda fumógeno dentro da quadra. Assim, é coisa clássica. E tipo, parar o jogo no meio do jogo, até no feminino acontece isso. E como é que era a sua torcida? A torcida de Como? Você teve depois, você teve no Como, depois na Euroliga ainda, você jogou pelo time do Rosenberg, não é? É assim que fala? Não sei. Sim, em Como eu fui pra Final Four, ficamos em segundo lugar. Perdemos para o Rosenberg, que depois de 2 anos eu estava lá. Então, o que acontece? Tipo, eu sabia da importância da Euroliga, era um campeonato que eu queria jogar, que é muito importante, cansativo, porque um dia você está na Itália, vamos supor, falando da Itália, você está na Itália em Messina, você tem que voar para Moscou para jogar depois de 2 dias, e no domingo você tem jogo do campeonato italiano, ou tem no sábado Copa Italiana. Então é loucura. E fui adaptando. O basquete era igual, já jogava contra os melhores pivôs do mundo. E tá num campeonato como esse, tá entre os melhores jogadoras do mundo, é o sonho de qualquer um. O seu sparring é Fijokoski, Baranova. Então você joga com aquelas meninas que jogou o Mundial, tava no time com você. Então isso também eleva o seu basquete. Não tem como dormir. Você não é o melhor ali. Tá todo mundo no mesmo patamar. Não tem melhor. Independente que é no time que você joga
ou no seu time, o adversário que você vai jogar no próximo adversário. Essa é a realidade. Então, eu dou graças a Deus, eu tive muita sorte na minha carreira também, acho que foi muito sacrifício, objetivo, resiliência, né? De sempre manter, tá entre sempre os top times da Europa, independente de onde eu joguei. Porque eu joguei 8 anos de Euroliga, mais 2 de FIBA Cup, e sempre tive entre os top 8. Nunca saí como último. Fui 2 vezes para Final Four. E como é que eram essas escolhas? Assim, como é que você escolhia o próximo time? Tinha a ver com seu interesse pela história, pela região? Porque assim, você ficou sempre em lugares muito interessantes, né? Já passou pela Hungria, passou pela Eslováquia, né? O outro lado da Turquia também. Turquia, para jogar Euroliga. Eu já ouvi falar da Ucrânia também. Jogou na Ucrânia também, Alessandro? Não, joguei contra. Jogou em Kazan, né? Que é na Rússia. Joguei em Kazan. Kazan é a cidade mais louca do mundo. É muito legal. Como é que era essas escolhas? Na Rússia, isso acontece na Rússia. É como quando um gringo chega no Brasil e fala: o que acontece no Brasil só acontece no Brasil. Então, cada particularidade dos seus países. Primeiramente, quando eu cheguei naquele patamar, vi que eu estava na Europa. Eu fui a primeira brasileira a jogar na Europa a Euroliga. Entre top times, você tem que ter um patamar. Então, menos de 10 pontos por jogo e 8 rebotes por jogo, isso tem index, tem números. Você tem que fazer esses números para você estar entre as top 10. Se você for ver em Euroliga, entre dados, eu tive uns 5, 6 anos entre as top 10 da Europa. Não é fácil. E outra coisa, eu não me escondi atrás de passaporte. É muito fácil você virar europeu. Quero ver você jogar como estrangeiro. Cara a cara com as meninas que tinha na época. Ou mesmo hoje. É muito fácil. Eu tenho residência italiana, eu poderia fazer o passaporte, até por tempo de carteira de identidade na época, e me esconder atrás do passaporte. Para jogar. Não é fácil jogar assim? Vai jogar de estrangeiro. A cobrança do presidente do time, a cobrança do procurador, a cobrança do técnico, a cobrança da menina que está jogando com você, porque na realidade, né, você está ganhando dinheiro, né? Você está ganhando dinheiro, né? Muitas vezes a menina não está recebendo, o estrangeiro está recebendo. Bom, essa é a realidade, não podemos mentir. Todo mundo fica romantizando essa coisa até no futebol. Tem hora que falo umas coisas aqui até no futebol, eu começo a dar risada e falar: pelo amor de Deus, o povo não sabe de nada, não vou parar de romantizar. Essa sua carreira na Europa, a Folha de São Paulo disse, primeiro, que a Alessandra saiu uma matéria na Folha de 2006, a única pivô de força, verdadeiramente pivô de força da história da seleção brasileira, até ali, pelo menos, era o que ela dizia, e a mais internacional jogadora do basquete internacional, mais jogadora internacional que o basquete nacional já teve. Foram muitos anos jogando no mais alto nível, em diferentes lugares, e até na preparação desse podcast eu ia mandando pro Lucas, entrava na página em italiano, né, do Como. Jogadoras notáveis, Alessandra. Entrava na página do time da Eslováquia. Jogadoras notáveis, Alessandra. Tem assim, essa página, vocês têm que me passar, nem sabia. Vou te mandar. E assim, no mais alto nível, enfrentando o mais alto nível, porque assim, a nossa referência, que acompanha de longe, fala assim, jogou na WNBA, a elite, né? Mas é mais do que isso. Ficar esse tempo todo como estrangeira, jogando nesse principal nível, sempre vencendo, né? Você falou 2 Final Fours, teve eliminação em quartas de final 2 ou 3 vezes também, sempre teve até uma eliminação, esse aqui eu até anotei para te lembrar, eu queria que você falasse desse jogo. Você estava no Valência em 2006 e o Valência caiu para um Dinamo de Moscou que tinha simplesmente Sue Bird e Diana Taurasi no mesmo time. Sim. Sacanagem, né? Sim. Esse é o nível assim, que tinha que enfrentar. Era o nível, sim. O nível, você entendeu como é o nível de Europa, né? Tem um jogo, esse foi em Kazan, olha a história. Eu jogava em Kazan, a Adrianinha tava comigo. Fomos pra Kazan sem saber que o time tava caindo. Chegamos em Kazan,
Quando olhamos pro time, puta, que nós vamos fazer nesse time aqui? Meu Deus! Meu Deus! Eu tinha recuperado do ombro, a Adriana estava retornando da maternidade, era o que tinha sobrado para janeiro na Europa. Bora! Eu fui primeiro, depois ela foi depois de vários dias. Chegamos lá, quando nós vimos a situação do time, não é que só tinha uma seleção russa, que a menina era... Mas as outras não eram meninas que, tipo assim, que você não sabe o que contar, se ela vai pontuar ou não, se ela vai marcar ou não. Vamos ter que fazer alguma coisa aqui que nós temos que levar a nossa pele, que nós temos que voltar pro outro lado, né? Nós temos que voltar, eu mudar de time dentro da Rússia, eu voltar pra Itália, Croácia, descer, né? Não ficar lá em cima, escondida, perdida. Pessoal, nós fomos para Kazan, Ekaterimburgo. São 17 horas de trem. Não sei por que o patrocinador... Na Rússia, você pode perguntar até para jogador de futebol, tem uma hora que o presidente do time dá umas louca. Então, 17 horas de trem. Não sei se você sabe que Ekaterimburgo é uma cidade... 17 horas de trem? 17 horas de ida! É uma cidade que foi formada depois do arquipélago Gulag, que lembra aquelas colônias, é uma história muito triste, mas isso é realidade. Quando você chega nas cidades, você nota na Rússia. E aí o que acontece? 17 horas de trem, a menos 35, você com a mala 2 horas da manhã, porque o trem, não sei, muitas pessoas não sabem, todos os trens da Rússia, por causa de diferentes fusos horários, eles saem com o horário de Moscou. Então, Moscou para Kazan já eram 2 horas de diferença. Então você tem que tomar cuidado para você não se perder, que você acha que é 2 horas. Você, quando compra passagem, você tem que fazer o cálculo do fuso horário, gente, é louco. Até hoje isso. Aí 2 horas da manhã, nós correndo atrás do trem na estação de Kazan, com a neve a 1 metro, e a bolsona de 20 quilos nas costas, que você tem que levar tênis, você tem que levar roupa para treinar. Tudo quem leva é o jogador. Não é o povo acha que o jogador não carrega roupa, que não dorme no chão de aeroporto, no chão do trem. Acho que é só glamour. Aí nós chegamos assim dentro do trem, cabine de 4. As meninas foram só legais, nós estávamos em 10. Ficaram as russas entre elas, sobrou eu, a Adriana estrangeira, com qualquer um que entrava na cabine, gente. Ai, o medo! Sem falar russo! Aí chegou eu e a Adriana e olhamos assim, puta, quando nós chegamos no hotel, chegamos 2 dias antes, pelo menos isso, eu assim, meu Deus, eu não sinto a minha perna, como que eu vou jogar, meu Deus? Eu tenho que jogar 40 minutos, cara, eu não sei. Olha o time que tinha. Batikovic, Grudar, Weiss Wallen, de armadora. Aí eu virei assim, antes do jogo, né, eu e a Adriana assim, temos que achar alguma coisa, como nós vamos fazer esse jogo? Nós temos que achar alguma situação. Já começa a pensar, né, porque você tem que jogar contra o terceiro da Rússia, só com menina top, né, imagina, é Ekaterimburgo 2007. Aí eu falei assim, seria tão bom se nós ganhássemos, porque voltar 17 horas com a cara do técnico na volta, né, enchendo o nosso saco que nós somos estrangeiras e as meninas russas não estavam recebendo na época. Você imagina. Gente, nós chegamos lá, não é que nós ganhamos de 20. Como assim? Não sei. Não, juro, esse jogo eu não sei. Nós ganhamos de 20. Entre eu, a russa, que nós trouxemos a russa, que era a seleção, a Amia Petrakova, que é até a mulher da Candice Park agora, pro nosso lado. E como ela era chutadora, um pivô que só ficava parado dos 3, chutava. Quando fechava eu, a Adriana infiltrando, eu embaixo, não passava a menina chutar. Acho que em 3 nós fizemos 70 pontos. Nossa. Ninguém acreditava, não falava, não pode que esse time, o último do campeonato ganhado, bateu o terceiro, depois de 17 horas de trem. Tanto que na volta, sabe quem estava nos esperando na estação de trem em Kazan, com rosas? O presidente do time! Cara, esse jogo foi memorável, até hoje nós não lembramos, eu juro. Imagina, você ganhar de 20 pontos contra o terceiro, que só tinha o Weiss Wallen, Grudar, Batikovic. Fora 4 seleções.
Tinha da seleção russa lá, umas 3, 4. Pode olhar pra você ver. Eu não acredito. Conseguimos fazer isso. Para você ver como é a Europa. Então, não tem jogo ganho. O último pode ganhar do primeiro. Dentro do campeonato, ou na Euroliga, ou na FIBA Cup, o campeonato até de palavra cruzada. Até hoje o presidente manda o time de trem, Guilherme, para ver se dá sorte de novo. Esse time de... Gente, é hora de trem, cara. O vovozinho técnico, o Sacha. E o pior é que eu já tinha morado no leste europeu, aí ele entendeu que eu entendia russo quando falava algumas coisas. Gente, quando ele entendeu, é a pior coisa pro estrangeiro quando você fala a língua local. Você leva a bronca sua e você leva a bronca pelo outro estrangeiro. Então você tem que dar uma de louco. Você pode até entender a língua, mas ele ficava Shura, que é Shura diminutivo de Alessandra, em russo antigo, que é Sasha, mas ele ficava Shura, Shura. Tinha dia que eu ficava louca com esse velho nas minhas costas, Shura, Shura. Ô Guilherme, o Ekaterinburg foi campeão de 2008 até 2021. Todos os anos foi campeão seguido aí. Você tem ideia do que a Alessandra estava enfrentando lá, da Rússia. Tem várias jogadoras da WNBA jogando, né? Euroliga também é potência, até hoje é uma superpotência. Então, gente, era louco, mas louco. Gente, essa foi uma das melhores. A outra também que eu acho que foi muito importante na minha carreira, quando eu fui para a Coreia do Sul. Tinha jogado o mundo, foi 2001 e 2002. 2001 fiz a temporada, saí do Pucomense, aí eu fui jogar em Ruzoberok, só tinha eu de estrangeiro e 3 sérvias. O resto era tudo eslovaca novinha. Aí o que acontece? Liga para mim um dia na Eslováquia, não sei como achou meu telefone, um agente que não era o meu. Um agente espanhol falando, você quer ir para a Coreia? Não sei. Mas como? Eu não trabalho com você. Eu ligo pro meu agente e falo, fala com essa mulher, que essa mulher tá querendo me levar pra Coreia, o dinheiro é bom. Aí eu fui parar na Coreia, a primeira brasileira que foi jogar na Coreia, 2002, não sabia o que estava acontecendo. Já o primeiro jogo eu fui super bem. É difícil se adaptar. Fiquei 3 meses lá, foi uma lição de vida, gente. Morar na Coreia, em Seul, eu tenho saudade pra caramba. Eu vou falar pra vocês, eu tive sorte. Eu tenho que agradecer ao basquete a tudo que eu vivi. E, a história, pra mim, que foi os primeiros dias eu fiquei com medo, né? Primeiro, porque a Ásia é um pouco desconhecida hoje. Imagine 2002, primeira brasileira indo jogar na Coreia. Sem ninguém, chega uma menina de uma holandesa do college. Olhei pra holandesa, morava comigo. É o seguinte, filha, você pode ser minha amiga, mas aqui nós estamos buraco no mesmo... Ainda o campeonato não era conhecido. O buraco era o segundo ano que estavam levando. Todo mundo tá no mesmo buraco. Uma tem que ajudar a outra. Você não precisa ser minha melhor amiga. Mas nós temos que se ajudar aqui. Porque se o negócio ficar feio, vai sobrar pra nós. Vai sobrar pra nós. Aí, nisso, né, ficamos... a convivência foi ótima. Porque imagina, duas estrangeiras de lugares diferentes morando junto. Logicamente, ela ia ser o meu banco e ela, como banco, não ia jogar 5 a 8 minutos. Já estava esclarecido isso no contrato. Olha que louco. E nisso, eu lembro que o primeiro jogo eu joguei super bem. Aí a minha intérprete vem com um envelope vermelho. E você sabe que eles dão muito, esses envelopes são dinheiro, né? E eu fiquei com medo porque eu levei para um outro sentido. Eu não sabia, não é ofendendo-os. Falei, não vou aceitar esse envelope não, meu pagamento eu vou receber daqui a pouco. Eu não quero esse envelope. Era um presente, eu não queria receber, gente! Como gratidão porque o time tinha ganho contra o melhor time da Coreia. Esse ano nós não ficamos campeões porque eu machuquei, tomei um tombo, me deram uma cama de gato, estourei o ombro. Nós ficamos em 4º lugar. Era para nós ganharmos o campeonato, mas eu ganhei como melhor jogadora do campeonato, a cestinha reboteira do campeonato e 2 pontos. Alessandra,
queria voltar só um pouquinho no tempo para falar da WNBA, que é um pouco antes do bronze histórico de 2000, né, que a gente tem que encerrar falando dele, mas teve também a sua passagem pela WNBA, e uma vez eu li numa entrevista sua, escrita até, a entrevista, agora o site não vou lembrar, mas você disse assim, eu queria ter me preparado um pouco melhor na WNBA, e de tudo que eu ouvi seu, de todo o material que eu já escutei de podcast, das entrevistas que você deu, né, e também do seu trabalho que foi publicado, né, ali perto do... É mestrado ali agora? Agora me escapou um pouco. Mestrado? Nossa, nem fala. Eu ainda estou descansando, eu tenho que organizar ainda as ideias, porque eu preciso corrigir algumas coisas. De tudo isso eu sempre percebo, né, da sua dedicação com a evolução do seu jogo, né. Eu lembro de um podcast que você falou que você assistia o jogo do Escola para tentar fazer movimentos do Escola nos seus jogos, né? Então eu queria entender, assim, como é que foi esse momento da WNBA, o que você... Se é que você disse mesmo isso, né? Que queria ter se preparado melhor, porque às vezes se perde ali na entrevista a ideia, né? O contexto geral. Mas como é que foi essa sua passagem? Se teve mesmo isso de querer ter se preparado melhor, que tipo de preparação era essa? Me conta um pouquinho da sua história com a WNBA. A WNBA eu cheguei em 98 no Expansion Draft lá em Washington DC. O que acontece? Eu fui para um vestiário que só tinha meninas do college. Sim. Recém-saída do college, junto com a Nick McCray. Aí que uma das coisas que me irritou muito, tipo, não, porque como você pode estar jogando WNBA se você não fez college? Todo dia eu tinha que responder essa situação. Eu jogo já profissional, não pode jogar profissional porque você não tem college. Não entendi. Nós estamos falando num contexto de 1998 que tinha poucos atletas europeus na NBA e mesmo na WNBA, né? Se você contar quantos europeias tinha e europeus, tinha quem? Danilovic. 98, Danilovic. Nets, eu acho. Danilovic, o Petrovic, que tinha e estava para ir, tinha 2, 3. O Rolando tinha tentado, não é verdade? Quantos tinha? 5. Se você for ver. A mentalidade era totalmente diferente. Nosso jogo é totalmente diferente. E não é nem a questão foi de quadra, foi a questão de convivência, eu falo. Não estava preparada, porque o entretenimento, né? Pessoal, sim, você vai para um jogo que demora 4 horas, sendo que um jogo profissional demora 2. Os time-out do time-out do time-out, tudo aquilo, eu não estava preparada para aquele mundo. Então aquilo para mim foi uma surpresa. E outra, eu não falava inglês direito, eu aprendi na marra. Então foi mais questão de vestiário. Sim. Não fala inglês, não pode usar o carro, não sabe dirigir o carro. Todo dia você escutando isso, você acha que você não fica puta da vida? Não é nem P, é puta da vida mesmo. Vai te minando, você fica louco. Parece que você tava vendo a selva amazônica. Nada contra a selva amazônica, mas a pessoa acha que você tá vendo da Rocinha. Da Rocinha que eu falo, do lugar que não tem nada. Não é que São Paulo é assim, independente de tudo, mesmo porque, sabe, essa questão de desrespeito. Eu falo nessa questão. Não era nem questão de basquete, porque eu jogava, eu era titular do time, e eu precisa falar inglês para jogar basquete? Não, eu tenho que entender o que o técnico fala. Depois conversar com as pessoas, isso aí vai com o tempo. Nessa questão, eu não sou uma questão que difere muito do masculino e do feminino, é isso, né? Você tem que ser primeiro amigo para depois jogar. Não, você tem que jogar primeiro para ser amigo. Na Europa, muitas vezes, muitos times grandes, assim, a amizade vem com o tempo. Mesmo no empresarial, você vai ser amigo da pessoa, você tem que trabalhar, primeiro você tem que trabalhar, depois no happy hour ou no almoço, você vai conhecendo, vai tendo afinidade, vai mudando as ideias. Vão vendo se as ideias, o que vocês compatuam, as ideologias e tudo. É isso que me prejudicou muito. E eu sofri muito no primeiro ano, né? Não sofri. Eu machuquei o joelho na metade da temporada. Eu fiquei metade da temporada fora, né? Fui lá em Houston, Mônica Lembre, com Tina Thompson, só me deu uma no joelho, que eu torci o joelho, eles tirei todos os ligamentos. Só os monstrinhos que só deu no meu joelho.
Já tinha pego 8 rebotes de ataque. Imagina, Vanessa Lavira. E aí, vão marcar ou não vão marcar? Nessa, vão marcar, não vão marcar, é o que levei, né? Me marcaram. Nossa. Tanto que eu tava indo muito bem. Meu segundo jogo eu tinha pego. No segundo jogo foi até contra a Didac. Era o Utah Jazz, como era o Utah Stars, sei lá. Tinha time em Utah. Peguei 18 rebotes. 19 pontos, 18 rebotes. Pra feminina é muita coisa. Sim, masculino também. Até hoje. E isso que fez que foi me minando, sabe? Que eu falei que eu não fui preparada para tudo isso, para toda essa coisa, todo esse métier. Mas eu tenho momentos legais, que no primeiro dia o técnico ficou louco comigo, né? O primeiro dia que eu fui jogar no Madison Square Garden, deitei no meio da quadra, fiquei lá deitado no meio da quadra, fiquei olhando pro teto. Imagina o técnico no shoot round. O técnico vai ver que essa louca tá fazendo. Também não vou falar que eu era uma santa, mas também, você entendeu? Olha, pensa bem, uma pessoa que via a NBA, quando o jogo passava, quando o Luciano do Vale trouxe, na sexta-feira o jogo era de 2 semanas antes, né? Lembra? Vocês não lembram? Não sei. Todo mundo esperava aquela sexta-feira para escutar a narração do Luciano do Vale, o Michael Jordan jogando. Gente, e aí você tá lá um dia no Madison Square Garden, onde a Kim Olajuwon jogou. Você não tem que deitar na quadra e olhar pro céu e falar assim, muito obrigado, senhor. Tem que ficar admirando. Eu deitei e fiquei lá meia hora, acabou debaixo do braço. Em vez de arremessar, eu fui pegar a energia da quadra, né? Pensa, pra um lado positivo. A temporada de calor da Alessandra, a primeira temporada, 98, 11 pontos por jogo, 8 rebotes, 51% de aproveitamento, é melhor do que boa parte dos jogadores brasileiros que já jogaram na NBA. Sim, é uma temporada maravilhosa, só que como a Alessandra ela tá acostumada com campeão do mundo, medalha de prata olímpica, medalha de bronze, ela tem esse olhar, né? É uma coisa que me chamou a atenção também, Lucas, aqui. Cara, tem jogo de 19 pontos e 18 rebotes, mas não é que assim, teve um jogo que aconteceu isso. Não, cara, teve outro jogo que aconteceu 16-14, teve outro que foi 11-13, assim. Era habitual, assim, né? Não era um absurdo ela fazer isso, acontecia mesmo, né? Só que aos poucos, assim, a WNBA foi ficando pra trás, né? Você depois troca o Mystics, vai pro Indiana. Teve uma troca na off-season? Como é que foi isso, Alessandro? Que você ia jogar no Nova York? E me mandaram pra Indiana, que estavam precisando de um pivô. Só que eu não tava jogando porque jogava aquela Carol Walters, que tava indo pra seleção que eles estavam lançando em 2000, uma de 2005. Então eu não ia jogar. Aí a Confederação Brasileira pediu para que eu voltasse antes para treinar para as Olimpíadas. Lógico que eu voltei na hora. Para mim era mais importante uma medalha olímpica do que ficar na WNBA. Não sei que tem meninas hoje que pensam o contrário, mas tudo bem, né? Cada um faz cada um, né? Cada um faz o que quer. Aí eu voltei, depois de um mês eu vim pro Brasil para treinar, né? Fazer toda a temporada para os Jogos Olímpicos. Não tava jogando lá, ficar a temporada lá inteira, não é nem questão de dinheiro, não fico pensando nessa coisa econômica. Muita gente vai aguentar. Você já trabalha com físico, você trabalha com seu mental sob pressão. Você vai pegar, tem hora, e ficar sujeitando certas coisas. Não é ser arrogante, não ia estar jogando. Onde eu me sentia bem? Era na seleção brasileira. Então, chamaram, falei, quero ir embora, tchau. Terminou ali, tanto que quem era a técnica, em Donovan, a falecida em Donovan, que foi a técnica de 2000, não teve problema nenhum, foi embora. E outra, quem me pagava meu salário o ano inteiro não era da WNBA, quem era da Europa. Então, o que eu tinha que fazer o quê? Dar foco na Europa. Tanto que em 2001, foi o primeiro ano da Lauren Jackson, eu cheguei na WNBA em Seattle, que a Lindan queria ia ser a dupla Lauren Jackson. Imagina. Só que eu cheguei com o pé estourado.
torci o pé no último jogo do campeonato italiano. Nós estávamos na final contra o Parma, perdemos ainda de 2 pontos, com o pé arrebentado, tive que voar para Seattle, via Indianápolis, Milão, Indianápolis, Seattle. A hora que eu tiro o gesso, você imagina como estava o pé da pessoa. E fiquei 2 meses tratando lá. Então, aí no outro ano ela me queria, 2002, foi quando eu fui para a Coreia, porque eu tinha que chegar na Pre-Season, e o campeonato eslovaco tinha mais um mês. Eu tinha que estar em final de abril e o campeonato terminava no final de maio. Eu não posso largar quem pagou 7 meses sozinho. Então, aí eu mudei o mercado. Então, foi uma dessas decisões. Porque se o time pede, quem está te pagando o ano inteiro não é muitas vezes. Então, eu mudei o foco. 2003, por exemplo, eu não fui para a Coreia porque eu tive que fazer a cirurgia de vesícula. Eu fiz toda a temporada, que foi o PAN de 2003, o único que eu joguei de Santo Domingo. 2004 era olímpico, eu preferi descansar um mês, não fazer essa volta no mundo para treinar para as Olimpíadas, ter foco para os Jogos Olímpicos. 2005 foi quando eu operei o pé, saí da metade da temporada, que eu estava muito bem na Itália, tive que fazer facite plantar torno do tarso, tanto que eu voltei em 2006 para a Coreia, para ter liga de verão. Então, acho que tem prioridades. A minha prioridade era essa, e também tinha um clima muito legal entre as jogadoras da seleção naquela época, porque todo mundo esperava que estava na Europa para voltar para ir para a seleção, ficar junto. Ficava em casa 2 semanas e depois ia para a seleção, feliz, contente. Então, era o clima que nós tínhamos já de anos mesmo, ao grupo que entrou depois, que é 78, 79, 80. Então, era um ambiente sadio, e nós gostávamos de ficar na seleção, que foi a época do Barbosa, né? Que o Barbosa entrou em 97, foi até 2016. Magic Paula, Rainha Hortência. Com basquete e apelidos imponentes, elas se tornaram sinônimos das conquistas do basquete feminino nos anos 90. Já aposentadas, não estavam no grupo das Olimpíadas de Sydney em 2000. Sem elas, a desconfiança da imprensa especializada e de um país inteiro rondava um elenco ansioso por provar que era muito mais do que uma dupla. Sabemos da importância da Paula Hortência, mas tinha muita desconfiança aqui no Brasil, até de vários jornalistas, experts esportivos de basquete feminino, e falavam, mas não vai levar nada. Então isso eu acho que ofendeu um pouco o grupo, né? E porque ofende, cara. E sinceramente, não somos iguais, mas nós tínhamos a nossa qualidade. Segundo, que nós queríamos mostrar que nós tínhamos o nosso valor, independente se estava com falta de Paula Hortência ou não. Eu acho que o ciclo dela tinha que ter terminado, e nós tínhamos essa responsabilidade do fardo depois do ciclo de Paula Hortência. Nós sabíamos que não iria ser fácil. Terceiro, que nós tivemos essa catástrofe também. Nós perdemos 3 jogos na primeira fase, né? Pegamos o cruzamento mais difícil. Isso, perder 3 jogos na primeira fase e sair medalhista, só nós e o vôlei feminino conseguiu, né? Elas conseguiram em 2002. Porque é duro, gente, é duro. Você imagina você ir jogar um dia antes das quartas de finais, você saber que você vai pegar o primeiro da outra chave, que já está embalado que nem um trem, num jogo que muitas vezes você não sabe o que vai acontecer, onde você vai tirar a solução, e vamos lá. Tanto que no dia anterior desse jogo, né, depois que nós perdemos do Canadá, que foi, nós chegamos e conversamos, nós não viemos aqui só para passear em Sydney. Se fosse para passear, nós não víamos para as Olimpíadas, não tinha treinado tanto. Todo mundo, nós tivemos nossa conversa e íamos dar o nosso melhor. E fomos lá, demos o nosso melhor. Porque esse jogo foi crucial. Lógico que depois a terceiro e quarto contra a Coreia foi importante, foi. Mas nós já estávamos entre os 4 melhores do mundo. Nós sabemos da responsabilidade, como foi o sacrifício de várias gerações por estar entre os 4 melhores do mundo, e nós não queríamos abaixar isso, porque não é só questão de orgulho próprio e orgulho pessoal, mas é questão também, e você for pensar, de patrocinador, de emprego e de possibilidades do basquete estar no grande patamar, principalmente no Brasil, porque um esporte, uma modalidade que não está em evidência, logicamente ela vai perdendo seus patrocinadores, e como que está acontecendo com o basquete feminino hoje, né? Não vamos viver de saudosismo, são momentos diferentes, mas uma pessoa que investe pensando como
um empresário? Ele quer números. Números são exatos. Não é se a bola não caiu. Enfim, você tem que fazer a bola cair, desculpa. Tem que ser frio e cruel nessa situação. Isso acontece mundialmente e não vamos falar de romancismo, né? Ainda mais depois de um grande problema, se nós for pensar hoje, da situação social, da situação econômica que o mundo está atual e desses últimos 2 anos que nós passamos. Então, já nós tínhamos essa responsabilidade e mesmo com diferentes, com todas as glórias, nós tínhamos que fazer alguma coisa. Eu acho que foi uma junção de força de vontade, de querer, de um grupo com mesmo personalidades diferentes, que conseguiu se unir, e de gerações diferentes, né? Vamos falar, porque a primeira seleção era a segunda seleção da Adrianinha, da Quelão, e chegar e dar conta do recado. Daquela competição, a imagem que fica pra gente, e não tem como ser outra, ainda mais numa tarde que a gente tá tendo o privilégio de falar contigo, que é o lendário jogo contra a Rússia, um dos grandes jogos da seleção brasileira, e conversando com o Lucas antes também, o último grande momento em que a seleção se meteu em um lugar grande no basquete internacional, em qualquer gênero, né? Seja masculino ou feminino, qualquer naipe, né, que a FIBA usa. O Brasil nunca mais esteve, desde aquela bola, que nós vamos conversar a respeito daqui a pouco, o Brasil nunca mais esteve em condição de conquistar uma medalha olímpica. O Brasil nunca mais subiu no pódio. Nunca mais subiu no pódio, mas a Alessandra levou subiu no pódio. Em 2004 o Brasil para mais uma semifinal, né? Teve Mundial ainda em 2006, né? Teve bastante situação, mas vamos dizer assim... É uma geração tão bizarra, tão vitoriosa, que assim, o quarto lugar pra gente, a gente imagina um quarto lugar hoje, seria assim o auge, né? O ápice. Seria o auge, seria o melhor resultado. Mas ainda assim temos medalhas para contar, e a Alessandra mede esse game winner, né? E só existe esse game winner porque o Brasil tem 2 derrotas muito sofridas na fase de grupo, né? Uma por 1 ponto para o Canadá e uma na prorrogação para a França, né? Porque senão não teria esse confronto de primeiro quarto com o Brasil, né? O Brasil teria passado melhor do que isso, mas tem a Rússia pela frente, um timaço da Rússia. E Guilherme, continua, por favor, porque eu, como falei pro Guilherme, essa é a última grande sexta histórica do nosso basquete. Eu não sei quando é que vai ser a próxima, né? Cara, é tão grande, e a gente fala tão pouco a respeito, né? Que, poxa, acho que a gente precisa reviver esse momento, Alessandro. Nos transporte aí pra aquela quadra, pra... Janete tinha saído com 5 faltas, né, ainda. Já tava eliminada. Cara, a Janete fez 4 faltas do primeiro tempo, né? Ninguém avisou, Alessandro, que tinha que tirar ela. Não, tem lá que aconteceu. Eu vou falar uma coisa. Eu, quando eu tô muito concentrado, eu entro em simbiose. Eu entro em transe e tem muitas coisas, eu fico concentrado naquilo que é o que foi script, que estava escrito, e eu não... Tipo, lógico, você vê que a jogadora tá com 4 faltas, ela sentou, depois veio a Adriana, aí depois aconteceu que ela fez a 5ª falta no começo do segundo tempo, né? Ainda era tempo, foi 2000 que mudou para quarto, depois das Olimpíadas. E aí vem uma jogada. Você lembra do timeout? Você lembra da bola da Rússia que antecede esse momento? Foi um jogo pau a pau, né? Nós não conseguimos, a zona não conseguia marcar aquele chute de 3, e outra tinha Psícova. A menina tinha quase do meu tamanho, que chutava dos 3. Lógico que se põe uma armadura do lado, eu coçava a barriga da menina, porque como se fosse arremessa de cima, né? E no tempo, a bola, quando estava empatado, que a bola era nossa, aquela jogada nós já tínhamos feito. Mas eu pensei que era para chutar de 3. Para mim, a bola era para Ellen, porque a Ellen passou por baixo, eu fiz o corta-luz e virei. Aí ela passou para mim. Quando passou, por causa do tempo, eu pensei que essa bola não era para mim, porque a bola já estava estourando. Quando eu arremessei, tinha 1.2 com Stepanova, né? E Kudashova em cima de mim. Ou a Baranova ou a Stepanova e a Kudashova, 2 de 2 metros em cima de mim. Isso deu tempo de girar, ainda eu tive que arrumar, eu tive que bater a bola, girar e chutar. Por isso que eu pensei que a bola não era para mim. A jogada tinha outras possibilidades. Só que, pelo tempo, era muito mais fácil arremessar quem tivesse saído do corta-luz, né? Não dá mais um passe. E quando a bola cai, você achou que o jogo tinha acabado? Eu saí comemorando. Eu sabia que o jogo não tinha acabado.
só viu o Barbosa no meio da quadra. Quase Sabe que ele aquela bota pessoa, tudo a perder. daquele jogo, ele foi. Nunca mais ele participou de campeonato, ele errou os segundos. Ele não soltou também, né? Não foi isso? Não, na última soltou. posse? Existia. Ele não soltou. Nossa. E o Barbosa invade a quadra, podia ter tomado técnica e. Não, aconteceu de tudo. Aquele jogo, imagina o Karpov, que é o lendário técnico russo que ganhou um monte de Euroliga. O Karpov deve ter ficado louco. E você sabe que aquele time da Rússia era o melhor time mais completo desde a União Soviética, gente. Vinha de primeiro lugar, né? Passando era o o grande favorito. Não, tinha 2 em cada posição, independente disso. Arquipova como armadora, Arteshina, não, o time era. E tudo. As laterais dela, o dobro das nossas laterais de altura. Cara, meu Deus. Porque você pega uma menina de 1,85 que arremessa de cima, como a Claudinha vai marcar? Não marca, gente, não marca. A menina levanta a bola, faz cócega na barriga. E o Brasil rodava 7 só, né? O time num jogo como esse jogava só 7. Outra coisa, né? Pra mim, uma vez na pandemia eu falei pra Marta, essa medalha é uma doação, porque pensa bem, a jogadora como a Marta foi, era titular em 91, tudo bem, tá no final de carreira. Numa hora o Barbosa olha pro banco, não tem ninguém, vai Marta, ela teve que se abdicar da posição dela, ela jogou de 3, teve um momento que tava eu, Tuiu, Marta, Adriana e Adrianinha. Ou Claudinha, Adriana. Pensa bem. Ela jogou, ela teve que se adaptar na posição. Então, isso é uma doação para um objetivo, né? Você ter que sair da sua posição. Não treinou um dia de 3. Não treinou um dia. E na situação ali foi muito bem, né? Acho que ela fez 11 pontos naquele jogo. Não treinou um dia de 3, gente. Não treinou um dia na posição. Quem que era a reserva da Janete? Sabe que nem tinha direito? Era a Adriana, tinha vez, eu improvisava. Foi a Marta, né? Naquele momento foi a Marta, pra você ver. Caramba. E a gente ainda tem. A Alessandra joga 40 nesse jogo. Como é que faz pra ficar em quadra? Como é que faz? Primeiro, fisicamente, como é que faz pra ficar em quadra? E segundo, como é que não faz 5 faltas essa pancadaria aí? Concentração, você pega a técnica. Eu joguei 70% da minha vida como atleta, eu joguei 40 minutos. 40, 45, quando vai o overtime. Físico. Treino. O Brasil perde pra Austrália na semifinal, era jogando em casa, a Austrália, um time também muito, muito forte, mas tinha mais emoção ainda na decisão de terceiro, uma vitória contra a Coreia, a sua querida Coreia. Melhor time que a Coreia teve, hein? Uma Coreia, mais 45 minutos, você acabou de falar, né? Quando tinha prorrogação, você jogava os 5. E nesse jogo que valeu medalha, você emplacou 26 pontos, 16 rebotes. Uma atuação lendária para uma medalha lendária. E essa, Lucas, não tem mais subjetividade. A última medalha do basquete brasileiro da história. Esperamos que não demore tanto pra gente voltar a ter, mas já foram 23 anos da gravação vai demorar um pouquinho, desse episódio. Né? Talvez não, né? Mas vamos torcer para que não, mas a lógica é que demore. 23 anos já. 23 anos depois de uma pivô brasileira com 10 países no currículo, com uma imensa carreira, título mundial, prata, olímpica, e agora super protagonista num jogo lendário que valeu medalha. Medalha no peito, Alessandra, como é que foi pra você agora, medalhista olímpica, super protagonista? Claro que você sempre era importante, estava jogando sempre, titular, defendendo os principais jogadores dos outros times, atacando essas principais... Mas assim, você meteu 26-16 num jogo de medalha. Isso aqui não é todo dia que acontece. Eu acho que é o coroamento de um trabalho, de um sacrifício e outra coisa, né? Ser medalhista olímpico são poucos. 2 vezes medalhista olímpico não é qualquer um. Ainda tendo mulher, muito menos.
E sendo mais campeão mundial, então vai o 000, como diz o Antônio Carlos Gomes, na população mundial. Então é um orgulho, né? Porque um trabalho, uma vida de sacrifício. Uma vida de sacrifício. Ser atleta olímpico, muitas pessoas pensam, não só de basquete, você tem que abdicar de muita coisa. E como diz, e você tem que suportar muita coisa. Muito. Então, para talvez chegar a esse resultado. Pode ser que você tenha um quarto desse resultado. Isso é louco, né? Muito louco. Mas é a realidade. E eu acho que essa medalha foi a medalha da superação, de um grupo que saiu do Brasil, que não era... talvez fez alguma coisa lá na Austrália, e nós mostramos que mesmo com 100 Paula, porque porque não tem Paulo Hortência, ou escutar isso também, durante a preparação inteira é chato, né? Ainda tem alguns jornalistas, nem lembro o nome na época, não me interessa, mas sem Paulo Hortência, como vocês viram? Porque, olha, eu vou falar, tem uns jornalistas ainda que são pesados aqui no Brasil, né? Por umas perguntas muito idiotas. E como tem, viu? Ué, é uma época, depois vem outra época. Então são totalmente distintos, é o esporte coletivo, lógico. Cada um tem seu valor, logicamente. Paulo Hortência, ninguém pode tirar os méritos dela, o que elas conquistaram, o que elas fizeram, o que elas são, o que elas auxiliaram também a seleção brasileira, que sem elas no nosso nome não estaria entre os melhores do cenário mundial. Mas nós somos, em outro momento, uma renovação, uma adaptação de um grupo. É a mesma coisa se, vamos supor, no outro esporte ficasse, quando saiu a Fabiana Claudino da seleção, e ficasse porque a Fabiana Claudino, porque a Fabiana Claudino, porque a Fabiana Claudino. Imagina o central que entrou depois, que eu nem lembro quem foi. Ou mesmo a Fabiana Alvim como líbero. Não é verdade? Não ficaram assim como ficou conosco naquele momento. A Alessandra foi a segunda principal aproveitamento de 2 pontos da competição, ficou atrás só da Griffith dos Estados Unidos, 63%. Foi a segunda reboteira também de toda a Olimpíada, ficou atrás só da Diederik, a polonesa. Ela pegou 12 por jogo, a Alessandra 9,5. Além disso, ela foi das que mais jogou em todo o campeonato. Foi a 9ª que mais jogou, 32 minutos por jogo de média. Double-double, a 7ª e cestinha também. 7ª cestinha. E a terceira em double-doubles, 3 double-doubles na competição, atrás de novo da Diederik e da Griffith. Foi uma competição, assim, monstruosa, né? Foi uma coisa, assim, no principal palco do basquete internacional, entregando medalha, né? De vitórias e bola clutch ainda. Alessandra, foi um privilégio gigante nosso ter você. Obrigada, eu que agradeço de poder compartilhar um pouquinho da história. Acho que é importante, não é saudosismo. Muita gente fala, credo, já mudou o basquete, sei lá. Eu entendo que o basquete hoje moderno é totalmente diferente do que de 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas é importante, principalmente nós brasileiros, entender o porquê de saber dos fatores históricos, e esses fatores históricos, muitas vezes, das histórias orais, que serão repassadas ainda mais através do podcast de Luca e Guilherme. É importante porque pode entender alguns contextos que muitas pessoas não perceberam ainda. Até os amantes da modalidade, aqueles que trabalham com a modalidade, tem muitos que trabalham com a modalidade e desconhecem a própria história. E, infelizmente, é vergonhoso, mas eu tenho que confessar que acontece, tá, gente? Vocês não sabem. É duro escutar isso, mas é. E só fica... e não dá importância também do nosso produto, né? O Brasil, infelizmente, estamos num momento ruim, mas nosso produto também é bom. Temos que saber valorizar. Não só o quintal do vizinho, né? Obrigada, Luca. Obrigada, Guilherme. Obrigada mesmo, tá bom? Um abração a todos e até mais. Os feitos da Alessandra colocam como uma das maiores atletas da modalidade no país.
Estava presente como figura notória e dominante nas maiores glórias que o país já alcançou na modalidade. Guerreira fora e dentro de quadra, encontrou a saída para a vida dura no basquete. Rodou o mundo, acumulou medalhas e construiu uma biografia memorável. Está no panteão do basquete nacional.